Meus irmãos, vamos começar a nossa aula. Peço que vocês se assentem. Depois vocês podem ter mais um tempo de comunhão. É sempre bom ter comunhão, gente. Eu fico triste em atrapalhar a conversa de vocês. Mas vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. E depois vocês podem continuar essa conversa boa. Nós vamos encerrar o capítulo 14 hoje. Então eu peço que vocês estejam aí com a Bíblia aberta, ainda que eu vou colocar o texto, mas é sempre bom você estar com a Bíblia com você aí. Ou então o celular, use o aplicativo. Apesar de gostar de tecnologia, eu realmente gosto do papel. Mas isso é gosto, tá, irmãos? Isso é gosto. Ninguém peca nem porque está usando o celular, nem porque está usando a Bíblia, tá, irmãos? Porque se formos ser preciosistas, deveríamos estar então aqui com rolos, manuscritos aqui. Então aí eu acredito que ia ficar mais complicado para a gente, né, lidar com esses rolos dos manuscritos aqui em grego e em hebraico, tá bom? Apocalipse capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 20, é a nossa caminhada de hoje. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus discernimento. Santo Pai, abençoa-nos, ó Deus, nesse instante, para que possamos meditar na Tua palavra e fazer isso, Senhor, para a Tua glória. Que ao pensarmos sobre o texto sagrado, o Senhor nos ensine e nos leve à esperança verdadeira. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu disse, estamos nessa parte final do capítulo 14, que encerra mais uma sessão do texto, que encerra mais uma das muitas repetições, né, recapitulações temáticas da visão de João e da grande história, da grande narrativa mundial. E portanto, nós estamos finalizando essa narrativa, essa história, sobre o juízo final. Falando do juízo final. E o resumo que o Greg Beale coloca é: os incrédulos certamente sofrerão o juízo completo de Deus no fim do tempo. Esse é o tema que encapsula, né, que resume o texto, e nós vamos fazer a leitura dele. Deixa eu colocar aqui. Okay. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue no lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Irmãos, nós temos então essa nova visão, mais uma cena que João vê. E, como vocês já sabem, quando ele fala assim, eu vi, olhei, é um marcador de uma nova cena, é um marcador de uma outra coisa que vai acontecer, uma nova situação que vai surgir, e é o caso aqui. Ele olha, e agora ele olha para cima de novo.
E esse olhar para cima, ele visualiza não mais aquele que estava no trono, lembra? Agora ele vê um filho de homem sentado numa nuvem branca. Essa é a sexta cena que encerra, como eu disse, a grande sessão. Essa nuvem branca, queridos, é uma marca, um sinal de juízo. Veja, por exemplo, Mateus, capítulo 24, versículo 30. Nós temos essa mesma ideia. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E se você observar aqui o contexto, é um contexto de calamidade, é um contexto de juízo. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo estava passando pelo templo e os discípulos perguntaram, né? Olha, que construções lindas, que beleza que há no templo. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E então os discípulos ficam curiosos para saber quando que isso iria acontecer. E perguntam, mas Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? E Jesus passa a explicar, passo a passo, como que essas coisas iriam acontecer. E ele mostra, portanto, quando que a Jerusalém receberia o juízo do Senhor, e depois ele vai mostrar como que na continuidade desse juízo do Senhor, essa ira de Deus se manifestará completa na segunda vinda do Messias. É por isso, queridos, que nós não cremos, como muitos por aí dizem, dessa vinda de Jesus como se fosse um agente secreto, né? Esse rapto, como alguns falam, né? Esse arrebatamento secreto. Porque nós cremos que o Senhor Jesus Cristo virá com poder e grande glória nas nuvens, e todo olho verá. E isso não é um sinal apenas de alegria e redenção, mas também é um sinal de juízo. Claro, como o Evangelho é esse duplo significado. Vimos isso no nosso último encontro. Na última aula, eu tentei mostrar para vocês que a própria palavra Evangelho fala de uma boa notícia, mas também fala de uma má notícia. Agora, veja que também esse sinal de Jesus voltando, a segunda vinda de Cristo, é esperança para os que creem, mas é calamidade para os que não creem. É juízo para os que não creem, é destruição para os que não creem. E aqui está, portanto, o Senhor Jesus, que é o Filho do Homem, uma expressão que Daniel usa também. Daniel capítulo 7, versículo 13, fala também sobre esse Filho do Homem. Você pode olhar o texto para a gente poder ganhar tempo. E ele está na nuvem, ou numa nuvem branca. Portanto, ele vem com glória, vem com poder, vem para julgar. Ele é um juiz. E ele não é só um juiz, perceba, ele também é um rei. Ainda no versículo 14 diz assim, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Faz muito sentido isso. Nos tempos antigos, o rei servia de juiz também. Era muito comum o rei que se apresentava no trono com seu cetro, quando recebia certas disputas, certas situações, ele julgava os casos. Então, o Senhor Jesus, simbolizado aqui como rei, é também aquele que domina, é aquele soberano Senhor que julga as causas, e de forma muito específica aqui, como o juiz que está julgando o mundo, a impiedade, está julgando a maldade desse mundo corrompido. Lembre-se do capítulo 13, tem que lembrar do capítulo 13, que é a resposta. O capítulo 13 são as bestas, né? A besta que emergiu do mar, a besta que emergiu da terra, o falso profeta, o anticristo, que se levantam
na sociedade, um levanta dentro da igreja, outro levanta no meio do governo, para oprimir o povo de Deus e para enganar as nações. Mas agora o Senhor Jesus Cristo vem com poder e glória para julgar esses que se levantam. E como é que ele vai fazer isso? Um outro sinal que aparece aí é a foice afiada. É também um sinal de juízo. Mateus 13:30, nós temos a parábola do semeador. Veja aqui. Mateus 13. É uma parábola longa, um capítulo, quase o capítulo todo, versículo 11 a 16. Então, eu não vou ler todo o texto, apenas para lembrar os irmãos, o versículo 30 diz assim, deixa eu achar aqui. Jesus falando a respeito dessa parábola. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então você tem a parábola, eu até me confundi, a parábola do semeador e na sequência a parábola do joio. E o Senhor Jesus fala do joio e do trigo. E ele mesmo diz que nós não fomos chamados para tirar o joio do meio do trigo até o final dos tempos, até o momento da colheita. E quem é que vai anunciar esse momento da colheita? É o próprio Senhor Jesus. É Ele que virá para fazer esse momento de colheita, de separação entre o joio e o trigo. E é exatamente, portanto, essa imagem que João está vendo. Jesus, o Filho do Homem, vindo com poder e glória, e todos esses sinais que ele está apresentando aí, com essa foice para fazer a colheita. É o momento de colher, é o momento de separar joio e trigo. Mas um outro anjo surge. Na verdade, são 7 seres espirituais que vão surgir, sendo dos 7, um chamado Filho do Homem. É o único que não é chamado de anjo, mas chamado Filho do Homem, e o motivo nós sabemos. Nós temos 6 anjos e Jesus se apresentando nessa imagem. Na imagem não é só nesse momento que a gente está lendo, não, tá? A imagem que eu estou me referindo é o texto maior do capítulo 12 até o capítulo 14. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem, gritando para Jesus. O anjo anuncia, ele é um arauto, ele está vindo do santuário, ele está vindo da presença do Pai. Então ele sai da presença do Pai, Jesus está descendo com poder na nuvem, e ele anuncia para Jesus, com voz forte, dizendo: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Então a imagem que nós temos mais uma vez é a imagem de colheita, e agora nós temos o Pai que ordena ao Filho para que faça essa colheita. Isso está bem ligado àquilo que o próprio Senhor Jesus disse, quando em Marcos 13:32 ele diz: aquele dia nem o Filho nem os anjos sabem, apenas o Pai sabe o dia. Com respeito à submissão do próprio Filho em relação ao Pai, para que na ordem do Pai ele venha para finalmente julgar com poder e glória, para julgar esse mundo. Então observe que a imagem que João está vendo é a imagem de Jesus Cristo julgando, vindo com poder e justiça e ira para colher fazer a colheita do joio e do trigo. Nesse caso, nós vamos ver a colheita inclusive das uvas. Então é chegado o momento de juízo para os ímpios e redenção para os crentes. Esse duplo significado da vinda de Jesus Cristo. Vamos lá.
E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Então o juízo continua, nós temos uma nova imagem, agora não só o Filho do Homem, mas um outro anjo surge para poder também fazer essa colheita, para também fazer isso que o próprio Filho do Homem estava fazendo, com a autoridade divina. Então o texto está encerrando esse momento de juízo. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Veja comigo Joel capítulo 3, versículo 13. Nós temos um cumprimento também de uma profecia de Joel. Joel 3:13. Se você observar o título que a nossa versão dá, o início do capítulo 3, diz assim: o juízo de Deus sobre as nações inimigas. Lembra que essas epígrafes, que são os títulos em negrito que nós encontramos na nossa Bíblia, elas não são texto sagrado, elas não fazem parte do texto original bíblico, mas são uma explicação que o tradutor, que a comissão que fez a tradução, geralmente coloca para nos ajudar a ver as seções dos textos, tá, gente? Às vezes nós atribuímos isso aqui ao texto sagrado, mas não é o caso. Só é o caso nos Salmos. Então, se você vai lá nos Salmos, você tem as epígrafes em itálico. Essas em itálico realmente fazem parte do Salmo, do texto, e devem ser lidas como texto, porque muitas vezes contextualizam aquilo que está sendo cantado, está sendo poetizado. Mas aqui nós temos o juízo de Deus sobre as nações, e no versículo 13, o Senhor diz o seguinte: peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Então observe que nós temos a visão aqui de Joel, ele está tendo uma dimensão do juízo de Deus contra as nações, à semelhança do que João também teve. É a mesma ilustração. João vai ver também esse lagar. O que é o lagar, gente? Lagar é essa região que as pessoas com os pés limpos, espera-se, passavam a pisar as uvas maduras, as uvas que foram colhidas, e eles pisam, né, até que os sulcos da uva tenham finalmente, assim, elas tenham sido bem esmagadas e possam então extrair esse suco para fazer o vinho, né, fazer primeiramente o suco e naturalmente com a fermentação o vinho. E nós já vimos, inclusive, que o vinho, nesse caso, está representando o furor de Deus, a ira de Deus. Veja que é como João observa isso no versículo do capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 10. Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Agora nós vamos ver como é que esse vinho foi preparado. Esse vinho, e nós vamos ver aqui, ele é preparado com a ira de Deus, pisando as nações, esmagando as nações, e isso é uma imagem bem cruenta, assim, uma imagem terrível, porque o que João vê é um lagar em que as uvas estão maduras, e elas começam a ser esmagadas, e ao invés de suco, ao invés do suco da uva ser derramado, é sangue.
E não é pouco sangue, não. É um sangue que chega à altura da boca do cavalo, porque é a altura dos freios do cavalo. Então você imagina que é muito sangue. Ele fala 300 quilômetros. 300 quilômetros quadrados, né? Se você pensar assim, numa redoma que para subir o suficiente, de 300 quilômetros de um mar de sangue, através do pisar dessas uvas da ira de Deus. Então, meus irmãos, é uma imagem de fato terrível. É uma imagem que aponta para um juízo da parte de Deus contra a impiedade, contra o pecado, contra aqueles que não se submeteram à vontade de Deus, antes viveram segundo os seus próprios raciocínios em inimizade com Deus, de forma muito, muito terrível, muito cruenta. Apocalipse 8, versículo 3, 5, fala do fogo também, e aqui também está falando desse fogo, esse anjo que tem autoridade sobre o fogo, e o fogo também é outra ilustração para o juízo. Então são imagens terríveis que apontam para um julgamento realmente terrível da parte de Deus. Um julgamento ao qual nenhum de nós gostaria de estar, né? Me lembro, minha mãe outro dia chegou assim e fez: filho, a gente os crentes vão participar do juízo final também, como é que é isso aí? E eu disse para ela: olha, mãe, depende do que a gente quer do juízo. Se a gente estiver falando desse juízo aqui, com certeza não. Porque esse juízo aqui é terrível. Esse juízo aqui é para os ímpios. Os crentes são julgados por Deus e em Cristo eles são justificados. Então nós já passamos, de uma certa forma, pelo juízo de Deus. Porque Cristo nos representa e o seu sangue foi derramado para que o nosso não fosse. Para que nós não padecêssemos da segunda morte. Então, nesse sentido, não. Nós não vamos participar desse juízo. Vocês percebem? É porque a nossa visão de juízo não é a visão bíblica, muitas vezes. A gente acha que o juízo de Deus, o julgamento final, é um homem de toga com a cabeça, né, com aquela peruca branca, né, dos lords lá da Inglaterra. E aí as pessoas estão diante dele e ele com o martelinho passa a julgar aquilo que as pessoas fizeram. Mas isso não é a ilustração bíblica. Isso é a ilustração nossa, dos nossos tribunais. O tribunal divino é um pouquinho mais sangrento. A coisa é um pouquinho mais terrível. Para não dizer muito. É muito terrível. Olha só a outra descrição aqui. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus, o lagar que foi pisado fora da cidade. E correu sangue no lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Aí está. Esse é o lagar da ira de Deus. Esse é o lugar do juízo. Então, ao invés de um juiz com um martelinho na mão julgando, nós temos um homem pisando em uvas. Essa é a descrição do juízo. As nações sendo pisadas pela ira de Deus. Eu sei que muitas vezes essa imagem ela é difícil para a gente. E talvez pensar em Deus, em Jesus, como a peruca branca é mais fácil para a gente. Porque a peruca branca dá a nós uma satisfação de uma justiça mais humana, né? Direitos humanos respeitados. Os direitos humanos foram respeitados. Mas isso se faz porque nós estamos mal acostumados com a doutrina bíblica da ira de Deus. Se prega pouco sobre a ira de Deus, é verdade.
a gente gosta de falar mais da graça. A gente gosta de falar mais do amor. Aí não fala tanto da ira de Deus. Aí não fica falando do quanto Deus está irado com o pecado. Mas é necessário que a gente aprenda sobre isso também. Uma das pregações mais famosas da história cristã tem por título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi pregado pelo pastor congregacional americano Jonathan Edwards. E a história conta que, e você pode ler esse sermão, tá, gente? Até ouvir, porque algumas pessoas se deram o trabalho de ler a pregação, e você tem no YouTube para quem quiser ouvir, ou tem também para quem quiser ler. Tem publicado tudo. E a história conta que, na metodologia homilética da época, Jonathan Edwards leu o seu sermão. Sem dúvida era um bom leitor. Algumas pessoas acham que ler sermão é sempre monótono. Depende de quem lê. Eu conheço pregadores que leem o seu sermão todo e não é monótono. Mas então Jonathan Edwards leu todo aquele sermão. E a história conta que, ao final, algumas pessoas estavam agarradas nas pilastras do auditório, com medo que o chão se abrisse naquele momento, por causa da ira de Deus. E ele fala isso mesmo. Ele diz assim: a nossa tolice é pensar que nós estamos muito bem solidificados diante do nosso pecado. Mas nós que somos pecadores, vivemos como se estivéssemos numa fina camada de vidro e andássemos sobre ela. Talvez uma ilustração boa seja aquelas varandas de vidro. Não sei se vocês já viram isso. Tem uma ponte de vidro, não sei nem onde é, acho que é na China. Se alguém souber, depois me diga aí. Mas tem um país que tem uma ponte enorme de vidro. E é aterrorizante. As pessoas tentando passar por aquela ponte e olhando para o chão a quilômetros de distância. E muitos não conseguem andar, vão se arrastando com medo do que está acontecendo. E Jonathan Edwards ilustra, ainda que não houvesse essa ponte na sua época, e eu não sei se a pessoa se baseou no sermão dele, mas como se estivéssemos numa fina camada de vidro, uma fina camada de gelo, onde Deus nos mantém vivos, mas a sua ira está próxima. Nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado. E essa visão de um Deus irado não é a visão que as pessoas gostam de ouvir, mas ela é bíblica. Se você não entender que Deus está irado com você por causa do seu pecado, se você não entender que Deus está irado com esse mundo, com essa Babilônia que nós vivemos, se você não entender que Deus está irado com os programas de TV, que Deus está irado com as leis que são votadas, que Deus está irado com a forma como as pessoas tratam uns aos outros, que Deus está irado com a violência contra a mulher, que Deus está irado contra a violência com as crianças, que Deus está irado com a violência contra o pobre, que Deus está irado contra essa sociedade perversa que nós vivemos, você tem uma visão muito errada a respeito de Deus. Muito errada. A visão bíblica é essa, de João. É um Deus que está irado. E por quê? O chão não se abriu ainda. Porque Deus é longânimo. Ele está esperando. Mas haverá um dia em que a colheita será feita. A foice afiada vai passar, vai colher e esmagar as nações. É por isso que a gente precisa ter uma visão clara da santidade de Deus.
Talvez você se engane com o seu pecado. Talvez você se engane com a sua impiedade, porque você acha que está tudo bem. Deus perdoa. Eu chamo isso de Evangelho Hello Kitty. Aquela personagem infantil, rosinha, bem bonitinho. Mas Jesus não é Hello Kitty. Jesus é um Deus irado. Ainda que seja também um Deus gracioso. Mas se você não entender a ira de Deus sobre o pecado, você não consegue ver. E talvez essa seja uma grande dificuldade de muitos quando leem Apocalipse. Que eles olham para isso e dizem, não é possível. Isso não está coadunando com o meu evangelho. Com o seu não, mas com o da Bíblia sim. Porque esse é o cumprimento daquilo que foi anunciado. Daquilo que foi dito. E diz o texto que ele vai pisar esse lagar fora da cidade. Mais uma vez está associado com profecias do Antigo Testamento. Apocalipse 20, verso 8 e 9, repete essa mesma ideia, a ideia de um juízo fora dessa cidade de Deus, essa cidade santa. Então é um juízo fora dos portões. E, mais uma vez então há um exercício que a gente tem que fazer, de que realmente esse juízo não participam os crentes. Os crentes não fazem parte disso, é fora dos arraiais dos crentes, é fora do nosso olhar, mas as nações serão esmagadas. Isaías capítulo 60, vamos fazer a leitura rapidinho desses textos? Isaías 60, versículo 12, não é claro, mas assim aponta realmente para a ideia. Isaías 60, 12, porque a nação e o reino que não servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente arrasadas. Se você olhar o texto, né, completo, a profecia completa aqui, você vai ver que essas nações elas estão sofrendo isso fora da glória da Nova Jerusalém, que é o tema do capítulo 60. Veja aí que o título mais uma vez nos ajuda. O capítulo 60 de Isaías é essa profecia com respeito à Nova Jerusalém. Mas as nações que estão ao redor de Jerusalém serão esmagadas, totalmente arrasadas. 63, de 1 a 6 é a mesma ideia. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas, porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso meu próprio braço me trouxe salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Que descrição terrível, não é? Tem uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro o texto. Apocalipse, deixa eu só ver aqui. Não sei se exatamente o capítulo 20, versículo 8 ou 9. Mas eu acho que não. Eu não anotei onde é que estaria isso. Aqui, achei. Apocalipse 19, versículo 21. Veja comigo essa leitura interessante. Apocalipse 19, versículo 21. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco.
O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. Em geral, nós olhamos para essa imagem e dizemos assim: ele está com esse vestido branco, encharcado de sangue, porque aponta para a obra sacerdotal de Cristo. E os sacerdotes, quando imolavam os animais, se melavam de sangue para aquele momento. E o Senhor Jesus Cristo, quando entregou-se como sacerdote e como sacrifício, ele também se melou de sangue. É verdade. Aponta para essa obra redentora de Cristo. Mas tem um segundo significado aqui. Por quê? Porque, como lemos em Isaías 63, ele é aquele que pisou no lagar e seu vestido está todo melado de sangue das nações que ele julgou. Perceba, portanto, que é uma imagem bem gráfica. É proibido para menores. É uma imagem bem cruenta nesse sentido, realmente, de um sangue derramado e, portanto, de um homem que está melado desse sangue porque matou, vingando o seu nome por causa da justiça. Meus irmãos, esse texto, em resumo, diz isso: o juízo de Deus é um juízo terrível, é um juízo o qual nenhum de nós deveria esperar. Nós temos, portanto, o capítulo 14 encerrando essa grande história. Eu coloquei o resumo, o versículo 1 ao 5, o início da bem-aventurança, versículo 6 a 7, uma advertência ao arrependimento, versículo 8 nós temos uma descrição do juízo, no versículo 9 a 11, as consequências eternas do juízo, no versículo 12 a 13, a exortação à perseverança, versículo 14 a 20, mais uma vez falando sobre o juízo. A conclusão que a gente pode chegar aqui, diante dessa sessão, essa grande sessão, diante desse final que nós temos aqui, é que nós não deveríamos subestimar o juízo de Deus. Nós não deveríamos brincar com a ira de Deus. Nós não deveríamos atribuir ou menosprezar o quanto o pecado nos coloca diante de Deus em inimizade, em desgraça. Não se engane. Se você tem caminhado em impiedade, se você tem caminhado em perversidade, em maldade. Ah, não, pastor, eu não faço isso não. Eu tô de boa. Está tranquilo, está favorável. Não se engane. Não se engane. Um dos maiores enganos que alguém pode ter é julgar-se sem pecado. É julgar-se merecedor de alguma coisa. Não. Não pode. Diante da visão do juízo de Deus, nós deveríamos clamar ainda mais por salvação. Isso não significa que nós somente seremos, consegui juntar as duas palavras, né? Somente seremos salvos por causa do temor ou do medo do juízo. Não. Nós devemos também amar a Deus, amar o seu amor, a sua graça maravilhosa. Mas não menospreze a ira de Deus, o juízo de Deus. Ele virá. André estava comentando o texto de Lucas. Jesus disse: vamos lá comer, né, do pão e do vinho, porque eu não tornarei a comer convosco até que o reino se cumpra. Há uma promessa aí.
Jesus voltará a comer conosco fisicamente, uma promessa escatológica. Nós vamos comer do pão e beber do vinho com Jesus. E é vinho, tá, gente? Se você tem dificuldade com vinho, eu já lhe adianto que Jesus vai lhe dar vinho. Mas o vinho de dois tipos. Tem o vinho dos crentes, que vão beber em comunhão a Cristo. E tem o vinho da ira de Deus. Esse nós não deveríamos esperar. Esse é terrível. E as nações dessa terra vão sofrer justamente, de forma justa, a ira de Deus. Por hoje é só, pessoal, mas se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei se foi colocado na transmissão o formulário, eu acho que não, porque ninguém me mandou nada ainda, mas se foi colocado? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aqui, tem o microfone, ou também, se o formulário tiver perguntas, eu estou esperando aí para receber as perguntas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Deseja esclarecimento sobre algum ponto, ou reclamar também? Pode reclamar, fica à vontade. Não. Gente, eu estou aqui maravilhada, desde manhã. Aliás, eu sempre tenho vindo nos domingos aqui pela manhã com meu esposo, meu sobrinho, e cada dia que eu venho, eu saio mais renovada, mais avivada, mais crente, mais temente e mais quebrantada, porque é para você e eu ficar realmente, né, grata pelo Senhor, porque Ele tem feito maravilha no nosso meio. Amém. Mas aí a pergunta que eu gostaria de perguntar ao nosso reverendo, que cabe também até para vocês, porque às vezes as pessoas são tímidas, né? Eu não sou tímida, então me perdoe. Aí, fique à vontade. Então serve para quem é tímido, né? Mas muitas vezes não sou mulher de oração não, tá? Só gosto de orar. Mas eu gosto de orar. E muitas vezes nas minhas orações com Deus, me dá uma compaixão do pecador lá fora. Uhum. Dá uma piedade que parece que são um bocado de fofinho que está lá fora. Uhum. Parece que são pessoas maravilhosas, mas não é isso. Uhum. Certo. Eu sei quem são eles, porque a gente vive nesse mundo tenebroso, vive pecaminoso, ponto. E o trabalho que eu vivia antes, me aposentei, deixa para lá, não corro falando do meu trabalho, mas eu via, a vivo e a cores, a malignidade dos seres humanos. E o Senhor, vez por outra, me faz orar por eles. Sim. E eu ficava questionando, Senhor, por que isso? Que conflito é esse? Uhum. Orar por pessoas terrivelmente vis e ao mesmo tempo saber quem são eles. Mas o Espírito Santo compartilhava o meu coração. Uhum. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Espírito Santo me lembrava isso. Sim. Mas eu não podia fazer isso diante dos meus irmãos em Cristo. Uhum. Porque muitas vezes que eu estava caladinha, clamando e chorando, ou na minha igreja, ou até em outras igrejas, que eu sou crente interdenominacional. Eu amo meu povo. Uhum. Eu tenho uma aliança com a minha igreja, universalmente falando, e invisível. Visível e invisível. O teórico está aqui, né? É só um pouquinho que eu já aprendi. Tá e certo. o que acontece? As pessoas às vezes ficavam assim, estarrecidas, quando me via clamando, caladinha, para não passar por Ana de Samuel. Eu ali gemendo no Senhor, pá, aquelas gemendo. E uma vez que eu compartilhei com uma pessoa, ela disse, tem que orar para essas pessoas não. Eu disse, gente, a Bíblia não fala, lá em 21, que serão jogados, lançados. Sim, eu digo, mas enquanto ele houver vida e esperança, eles também poderão ser alcançados, de serem convertidos, de se arrependerem. Certo. Amém? Então, Deus lhe abençoe. Deixa eu responder essa aí. Dê ali para aquele irmão de camisa amarela o vídeo. Obrigado. Desculpa aí, viu, igreja? Não, que isso. Excelente pergunta. Me dá uma oportunidade da gente falar um pouco de questão bem prática com relação à nossa expectativa, nós, né? Em relação a isso. É verdade, sim, que a Bíblia nos coloca como intercessores desse mundo. Nós devemos orar pela conversão de pessoas.
Devemos orar, inclusive, para que Deus derrame sua graça e misericórdia diante dessa impiedade que a gente vê. Nós não deveríamos orar somente pela vingança do Senhor, mas também pela sua redenção. Talvez um exercício importante, e eu muitas vezes em aconselhamento faço isso. A pessoa chega lá e diz, pastor, eu estou irado com fulaninha, eu estou irado com não sei o quê. Aí eu falo assim, ore por essa pessoa. Mas aí eu advirto, mas não é para orar para Deus jogar raio na cabeça, não. É assim, ore para que o Senhor abençoe aquela pessoa. Quando você gasta tempo orando para que Deus abençoe alguém, você começa, falando, Senhor, derrama a tua graça na família, na vida, e você começa a interceder pela vida daquela pessoa, naturalmente seu coração começa a trabalhar e realmente Deus te dá condições de perdoar, de ter um novo olhar. Isso significa que nós não podemos orar pela vingança do nosso Deus? Não, também. A gente pode orar pela vingança do nosso Deus também. Então, não é uma esquizofrenia, não é um problema que a pessoa tenha, como é que eu vou ser? Eu vou orar pela salvação ou pela condenação? Ora, ore para que Deus derrame sua vontade, e que Ele faça isso mediante a sua graça e a sua ira. Considere as duas possibilidades, porque o Deus que ama, que derrama sua misericórdia e sua graça, é o Deus também que julga e que derrama ira. E nós não vamos fazer isso. Não somos nós que vamos fazer isso, mas Ele faz, e a gente pode orar. E que bênção, minha irmã, que Deus derrama misericórdia no seu coração para interceder pelos perdidos. Todos nós, e eu me lembro da minha avózinha, a gente ia almoçar, todo mundo com fome, a família reunida, e a piada sempre a mesma, não deixa a vovó orar, porque senão, e era sempre assim, ela começava a orar para que o Senhor convertesse o mundo, e falava, e o pirão estava esfriando. Era difícil, meus irmãos, era uma luta, mas é isso mesmo, a gente ter o nosso coração quebrantado, ter o nosso coração derramado diante de um Deus que é justo, é um Deus irado, mas também é um Deus de graça e misericórdia. Então as duas realidades precisam estar presentes nas nossas orações. É por isso que a gente precisa aprender sempre a orar melhor. Vamos melhorar nossas orações, ampliar o nosso repertório sobre o que Deus faz, a sua misericórdia e a sua graça. Obrigado, minha irmã. Bênção. Meus irmãos, não sei se temos mais alguma pergunta. Tem mais uma aqui. Bom dia. Bom dia. Como você disse, a gente não vai ser julgado, né? Mas o tempo todo a Bíblia nos adverte que a gente vai prestar contas, né? Como é essa diferença, né? Não ser julgado, mas prestar contas. Nós já prestamos conta, né? Isso é uma coisa importante. Nós já prestamos conta a Deus. Toda a nossa vida é diante de Deus e nós já estamos sendo responsabilizados por aquilo que fazemos. E Ele, na sua graça e misericórdia, e é graça aí, Ele nos disciplina dos nossos pecados. Então, nós não seremos julgados e punidos como os ímpios, mas somos disciplinados em amor, como um pai que disciplina seu filho, que está fazendo as coisas erradas e que precisa de uma palmadinha, né? Precisa de uma advertência, opa, está indo para onde? E Deus faz isso conosco, em amor e graça. Às vezes dói, a graça dói também, né? Então é isso, é essa ideia de nós sermos responsabilizados, somos responsabilizados, estamos responsabilizados dos nossos atos diante de Cristo. Talvez a pergunta, para ampliar o que você está dizendo, envolve a ideia do galardão, né? Como é que é isso aí, o galardão? Bom, eu não faço a menor ideia. Sinceramente, irmãos. Eu sou daqueles que olha para o texto, ele fala de que o galardão que nós receberemos, alguns textos da ideia de que nós já recebemos isso. Então,
Bom, receber nós já recebemos constantemente, salvação do Senhor, isso já é garantido. Aí a gente faz aquela piada relacionada às pedrinhas da coroa, né? Os diáconos que gostam dessa. Então, é mais uma pedrinha para a coroa do diácono. Eu sei, meu irmão. Mas e aí? O que isso significa? Eu faço a menor ideia. Porque isso é um símbolo. Isso é um símbolo. Significa que talvez você vai morar mais perto do trono, né? Eu tenho um amigo que, não sei se eu contei essa, eu tenho um amigo que ele fala assim para mim: Ronaldo, tu é muito pecador. Eu que sou santo, vou morar na Avenida Beira Trono, num arranha-céu, vizinho de José. Porque José, que também nunca pecou, pelo menos o texto não diz que ele pecou, né? Vai morar na cobertura. Tudo bem, eu não vou morar na cobertura, vou morar logo abaixo dele. Agora você não, você vai morar na periferia, bem longe do trono. Ele fala isso para mim. Isso faz algum sentido? Nenhum, mas ele faz essa piada. Então, irmãos, eu não sei mesmo. Porque a Bíblia não aponta para esse tipo não nos dá significados mais palpáveis com relação a isso. Mas fala, sim, de diferenças nas nossas obras, diante de Deus, em aqueles que, pelas obras de gratidão ao Senhor, não de mérito, mas de obras de gratidão ao Senhor, estão diante dele, gozando de alegrias que outros não gozam também. Eu não sei como é isso, não faço a menor ideia, porque isso é uma realidade, assim, é a mesma coisa que querer dizer assim, até um infinito maior que outro. Bom, eu não sou matemático, mas é complicado isso aí, né? Então, eu não sei. Ao mesmo tempo, a Bíblia também fala de juízos diferentes para impiedades distintas. Então, apesar da imagem do lagar pisando e derramando a ira de Deus sobre toda a impiedade, é verdade também que o juízo de Deus ele será mais severo em alguns do que outros. Jesus falou isso, que havia impiedades que seriam julgadas de forma mais severa do que outras impiedades. E como é isso? Não sei. Aqueles que tentaram descrever isso, fizeram na literatura. E aí você pode ler o Inferno, escrito por Dante Alighieri. E é só ficção, tá, gente? É uma ficção muito curiosa, mas é só ficção. Aí ele fala dos 7 níveis do inferno. Tem inclusive o inferno para fofoqueiro, se não me engano. Olha aí, o sermão. Então, mas isso é bíblico? Não. É alguém tentando tornar palpável aquilo que a Bíblia não torna. Mas que é bíblico, que há diferenças, é bíblico. Como é isso? Não sei. A gente tem que ter uma limitação de conhecimento. A revelação nos dá todas as respostas. Ou pelo menos, não de todas as nossas curiosidades. Mas o suficiente para a gente saber aquilo que precisaríamos estar satisfeitos. Tá bom? Tem uma outra pergunta que foi feita aqui lá no formulário, mas eu vou deixar ela para quando formos tratar sobre o assunto, que é o lago de fogo e enxofre, seria o local de espera até o lagar da cólera de Deus? Guarda essa pergunta aí para quando a gente chegar sobre o lago de fogo e enxofre, que eu não cheguei lá ainda, então não vou falar sobre isso, tá bom, gente? É lá para o capítulo 19, eu acho. Então a gente chega lá, se Deus assim permitir, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse momento especial de aprendizagem. Que o Senhor continue a nos abençoar durante esse dia, nos dando também descanso, momento agora de almoço. Que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor também dê a paz para aqueles que não estão longe da sua família, que não podem reunir o seu povo, e que o Senhor console os seus corações. Abençoa-nos para que também possamos nos reunir mais tarde para te adorar em espírito e em verdade às 18h30. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um bom domingo na graça do Senhor. E para aqueles que não verei à noite, uma boa semana.